Tudo bem, Dri? Bom dia para você, bom dia para a Rovai. É um prazer muito grande estar conversando com a revista Fórum. Prazer grande mesmo. Acompanho Bom muito. dia, senadora, né? Agora, mesmo sendo eleita, a gente antecipa o título. É verdade. Aí pegando. Com mais de 46% dos votos, Tereza é pedagoga, professora desde 75, foi diretora da Associação dos Orientadores Educacionais de Pernambuco, presidiu o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado e é deputada estadual, né, Tereza? Sim, estou concluindo meu 5º mandato consecutivo. Também fui a primeira mulher na Assembleia a alcançar essa marca. E fui a primeira mulher do PT também a ser eleita deputada, em 2002. No ano que Lula se elegeu presidente, pela primeira vez eu me elegi deputada. Tereza, eu estava aqui falando antes de você chegar, aliás, a Adri pode pôr as imagens aí, parecia festa de aniversário de criança de escola, sabe? Tem 50 pessoas, 60. A recepção ao Bolsonaro em Recife, não? Uma flopada, não tinha ninguém. Foi um fiasco. E hoje o trânsito está praticamente parado no centro do Recife. Essa daí foi um fiasco. Eles deram desculpa de que não era uma mobilização, mas foi chamada para ser uma mobilização. Deram desculpa que era apenas uma entrevista com algumas pessoas no hotel e a militância exigiu que ele aparecesse, mas isso tudo é balela. Foi chamada como uma mobilização, interditaram toda a Avenida Boa Viagem e foi esse fiasco. Hoje, o Parque 13 de Maio está lotado. Eu, infelizmente, não posso ir. Falei com Lula logo cedo, 9h36, ele me ligou, porque eu quebrei o fêmur, fraturei, na verdade, na última caminhada da campanha, na sexta-feira de noite. Fiz a cirurgia no sábado de manhã, foi muito bem sucedida, deu para eu ir votar, felizmente, né? Mas não é conveniente que eu esteja entrando e saindo do carro. Ontem fui ao médico para tentar ele me liberar hoje, mas ele nem tirou todos os pontos. Estou com um pontozinho aberto, um pontozinho inflamado. Aí vou me guardar, porque o Senado não vai ser fácil, né, minha gente? Não vai ser fácil. Como que você viu a eleição? Deixa eu só fazer um... Daqui a pouco eu acho que vocês vão ter acesso às imagens, viu? Estão belíssimas as imagens aqui do centro do Recife. Bolsonaro vai ficar chupando dedo. Eu queria só trazer um tema que a gente colocou aqui, Dri, para não perder isso. Porque antes de você chegar, Tereza, eu dizia o seguinte: Bolsonaro teve muito voto em Recife. Muito. Né? A despeito dessa manifestação, o Bolsonaro teve 39,22% dos votos em Recife, contra 54,03%. Aí eu falava, pode ter havido um erro de estratégia aí em Pernambuco, porque depois de Alagoas, o segundo estado do Nordeste onde o Bolsonaro teve mais votos foi Pernambuco, se não me engano. Eu posso estar aqui cometendo algum erro. 65 e pouco aqui no estado. Ele ganhou em todos os municípios, com exceção de Santa Cruz do Capibaribe, que a Haddad também perdeu em 18, mas diminuímos bastante a diferença. Faltaram 1.050 votos para Lula. Porém, é um dado que eu tenho chamado a atenção, Rovai. Na região metropolitana, não apenas em Recife, mas na região metropolitana, muitos municípios ficaram abaixo de 60%. Essa casa aí, de 56, 57, o meu município mesmo, que é Olinda, ficou nessa casa. Sem sombra de dúvida, foi onde Anderson se fez melhor, porque ele foi prefeito de Jaboatão, isso repercutiu em algumas votações aqui. E no Recife houve erro de estratégia, eu acho que houve. A gente está tentando recuperar agora nesse segundo turno. É isso que eu queria. Qual foi o erro, Tereza? Porque assim, aí eu aqui do Sudeste, fiquei olhando e falei, será que o Danilo Cabral foi um candidato errado para o contexto, para o momento? Porque havia muito debate em relação a isso. A própria exclusão da Marília, muito se fala disso, agora ela é candidata ao segundo turno. Mas, por outro lado, você se elegeu com facilidade até. Né? Eu só tive para Lula aqui, viu? Tive mais votos do que Bolsonaro aqui no estado. Você foi 40 e poucos %, Bolsonaro... 46,12%.
Olha, Então, eu acho que nós tivemos complicações aqui na pré-campanha. Danilo foi o melhor candidato que o PSB podia apresentar. Eles tiveram dificuldades, assim como o PT também teve, porque o candidato natural era o ex-prefeito Geraldo Júlio. Então, todo mundo estava se organizando em torno da apresentação de Geraldo para a Frente Popular. Geraldo teve uns desencontros e disse que, por motivos e razões pessoais, não seria candidato. Nesse intervalo, o PT lançou Humberto, mas não para confrontar com a frente, seria um candidato da frente, o PSB iria para o Senado, mas os outros partidos da frente, além do próprio PSB, não aceitaram. E aí Humberto retirou a candidatura, foi quando Lula veio com o Senado. Então, depois que Humberto retirou, havia 3 nomes do PSB. Então, houve uma demora também de escolher Danilo, que é um deputado muito respeitado, muito atuante, foi um candidato muito bom do ponto de vista da fidelidade ao projeto de Lula, do ponto de vista de uma aliança que ele realmente levou a sério aqui conosco, do PT, um candidato empolgado, bom de política, e dentro do PT também havia a expectativa de que Marília ocupasse um cargo majoritário, não de governadora, porque não estava no contexto da gente, depois que Lula fez o acordo nacional, mas do Senado. Ela se mexeu também para ser. A gente pensava que ela não queria, mas em um dado momento ela aceitou, depois recuou. Ao recuar, ela saiu do PT, porque a possibilidade de ser governadora por outro partido foi construída e assegurada a ela, né? A princípio sem palanque, mas depois conseguiu montar o palanque com o PSD e com o Avante. Então, eu acho que isso demorou. Depois aí tinha Carlos Veras, era Tereza, não era? Isso demorou um pouco, só em abril foi que a gente estava com tudo certinho. Mas, para mim, rapaz, o prejuízo maior foi uma avaliação negativa do governo estadual, em alguns pontos, injusta. Eu não falo como membro da coligação, eu falo como deputada estadual. Em alguns segmentos da política, a avaliação negativa de Paulo Câmara é injusta. Vou lhe dizer por quê. E o que falhou muito neste governo foi a comunicação social, a imprensa institucional, a comunicação institucional. Paulo não é uma pessoa tímida, é um perfil tímido. Não é uma pessoa de enfrentar uma Câmara, dizer o que é que está fazendo, não é. Mas fez. Primeiro, Pernambuco está em sua melhor situação de saúde fiscal, a melhor dos últimos 21 anos. Capacidade de endividamento do Estado é invejável. A área da educação, com poucos retoques, vamos ter que fazer, mas muito poucos. Amanhã está sendo pago o bônus de desenvolvimento educacional a 32 mil trabalhadores em educação, no montante de 130 milhões de reais. Ampliamos as escolas técnicas, ampliamos as escolas de tempo integral, isso na área da educação. Na área da saúde, nós fomos o segundo estado com menor letalidade por Covid. Então, muita coisa foi feita e pouco divulgada, e a fadiga de material. São 16 anos de PSB no governo estadual, com mais entrando para os 12 no governo municipal. Uma campanha de 2020 muito acirrada, não apenas entre o PSB e o PT, mas entre o PSB e Marília, que na época era do PT. E muita confusão em relação a quem era o palanque de Lula aqui no Estado. Marília ganhou na pré-campanha essa identidade, porque ela veio para cima de Danilo, sem dó nem piedade, para cima de nós também, né? Fez o que ela achou que devia ser feito, isso é da política mesmo, né? Mas ganhou. Quando Lula veio aqui na pré-campanha, o brilho da relação de Lula com Danilo foi ofuscado por uma estratégia que Marília tirou, que a pré-campanha dela tirou, de ir para os atos, para vaiar todo mundo. Então, a identidade de Lula e Marília ficou pairando sobre o nosso palanque, mesmo Lula afirmando muitas vezes que era o candidato dele era Danilo.
Então, isso eu acho que pesou. Houve, evidentemente, uma ligação mais natural e mais imediata de Tereza com Lula. Eu trabalhei isso também. As nossas histórias têm pontos em comum, né? E eu trabalhei porque eu acho que eu tenho condições políticas de trabalhar. Lula, em 79, estava na greve do ABC, eu estava na greve da educação. Em 2002, ele se elegeu presidente e eu me elegi deputada. A minha fidelidade partidária é uma coisa que aqui ninguém contesta, né? Minha proximidade com Lula, a minha fidelidade ao PT, a minha forma de construção partidária. Então, isso me ajudou muito e não conseguimos levar isso para colar em Danilo. Até certo ponto, colou em Marília. Deixou de colar quando ela começou a pedir votos para o senador dela, que eu carimbei como inimigo da educação, como inimigo dos trabalhadores, pela postura dele nas votações. Então, Marília estava muito forte no primeiro turno, nunca tinha menos de 30%, ela oscilava entre 29% e 30%, chegou a ter 38% em uma pesquisa, então ela ganhou força para puxar o senador dela, como a Arraes fez, como o Jarbas fez. Aqui a história de governador puxar senador é muito presente. Eu sou a terceira senadora em toda a história da redemocratização, a terceira senadora eleita sem eleger o nosso governador. Nós só tivemos 2 casos antes de mim. Então, Marília começou a fazer isso para puxar o senador dela. Então, ficou mais claro, bom, então ela não é de Tereza, né? Os votos comuns foram votos mais soltos, mas o comando da campanha queria eleger André de Paula. E o resultado foi surpreendente. Outra coisa que eu acho que prejudicou muito, Danilo, é que nós tínhamos 4 candidatos competitivos, Marília à frente, sempre esteve à frente, mas tínhamos 4 candidatos competitivos contra um. Marília Reis, o Bolsonaro, né, que era o Anderson Ferreira, Raquel Lira, que terminou indo para o segundo turno, e Miguel Coelho, filho do líder do governo Bolsonaro, lá de Petrolina. Então, o Estado também ficou dividido territorialmente. Você tinha uma candidatura do Sertão, você tinha uma candidatura do Agreste, você tinha uma candidatura da região metropolitana, da segunda maior cidade da região metropolitana, Jaboatão, e você tinha a candidatura de Marília, que era a mais conhecida de todas, pelo Recal, de 2018, que ela foi pré-candidata, e de 2020, que ela foi candidata. Então, eram os 4 porradas em Danilo, né? E, Então, além de tudo, o recall de Arraes, né? o Um recall de nome Arraes, como esse. evidentemente, a força de Arraes na Zona da Mata ficou muito patente nessa eleição. Foi o pior desempenho de Danilo e o melhor desempenho dela foi na Zona da Mata. Pelo nome Arraes, que inegavelmente ela pode usar. Ninguém não vai dizer que ela não é neta de Arraes, ela é neta de Arraes. E o nome dela é Marília Arraes, né? Ninguém pode reclamar disso de forma nenhuma. Então, acho que agora, no segundo turno, as pesquisas estão dando a Raquel Lira na frente da Marília. Né? E aí o PT decidiu apoiar a Marília, né? Marília. Nós demoramos um pouquinho, porque pensávamos que o PSDB ia se reaproximar, né, do seu histórico, né, ia se reaproximar de uma responsabilidade democrática mais nítida, ia dizer que estava com Lula, ia botar na mesa o que é que ele queria para nos apoiar em São Paulo, por exemplo. Tínhamos aqui a candidata do PSDB, temos o Rio Grande do Sul também, mas eles travaram a negociação. Porque se houvesse isso, Lula teria 2 palanques aqui. A grande maioria do PT iria com Marília, não tenho dúvida. Ela já teve petistas apoiando sua candidatura no primeiro turno, né? Houve um racha aqui no PT, processo de infidelidade, muita coisa. Mas o PSDB ruiu a corda. Então, nosso foco estratégico é o palanque de Lula, é a eleição de Lula. E, inegavelmente, Marília sempre vinculou a candidatura dela a Lula, desde o primeiro turno. Então, a gente resolveu com muita tranquilidade, não houve nenhum dissenso. O que houve foram algumas posições pontuais de 2 prefeitos aqui, de uma deputada ali,
muito por conta da cena local, né? A cena local, a oposição local, daqui a 2 anos a gente vai ter eleição municipal, mas, a grosso modo, os 2 senadores do PT estão no palanque de Marília, a senadora eleita e o senador de mandato, né? O deputado federal do PT, os 2 deputados estaduais reeleitos, a deputada eleita, que é do Movimento Sem Terra, os movimentos sociais. Então, acho que a gente pode dar essa carga, que foi surpreendente a diferença de Marília para Raquel. Raquel, na última semana, nos últimos dias, tirou voto de Marília e tirou voto de Danilo. Porque nas nossas pesquisas internas, Marília sempre esteve na frente com uma margem maior do que a que ela teve, e na disputa do segundo turno, ora era Raquel, ora era Danilo. Ora era Raquel, ora era Danilo. E aí Lula deixou de ter os 2 palanques, mas também a maioria dos partidos da Frente Popular está com Marília, além do PSOL, que também está com ela. PSB está com Marília? Está com Marília. Conseguiu lá aí fazer um acordo? Não foi fácil, né? Ela está meio apurada com isso, né? Dada a rejeição do PSB aqui no Estado, mas hoje mesmo conversaram com Lula o governador Paulo Câmara, o candidato Danilo Cabral e o prefeito do Recife, João Campos. A nota do PSB é uma nota muito política. Ele faz uma análise da importância da eleição de Lula, faz uma análise da importância da candidatura que eles lançaram aqui, né? E, ao final, a nota diz que, diante dessa conjuntura, e para banir Bolsonaro, o PSB ficará com a candidatura que Lula indicar. Lula ainda não tinha se pronunciado, Lula se pronunciou anteontem, né? E aí, hoje mesmo, vão para a caminhada. Olha só, quem diria? João Campos e Marília Reis de braços dados caminhando pelo Recife. Essa foto é histórica. É uma situação meio indigesta para ambos, principalmente, mas eu acho, sabe, Rovai e Dri, que em nome do mal maior, que é Bolsonaro, vale a pena, não é, a gente fazer essas inflexões. Eu espero que dê certo. E aí você acha que é possível ter uma diferença maior de votos em Pernambuco do que o Lula teve para o Bolsonaro no primeiro turno, Tereza? Qual a tua avaliação? Eu acho que é possível. Houve também um desarranjo no palanque de Bolsonaro. Eu acho que a estratégia de Bolsonaro, para mim, não sei se eu estou certa, foi focar no Congresso, nas casas legislativas. Aqui em Pernambuco, eles foram muito vitoriosos nisto. Os 2 deputados federais mais bem votados são do palanque de Bolsonaro. Uma do PP e um do próprio PL. O deputado estadual mais votado é do palanque dele também. Ele vai ter 3 bolsonaristas raiz na Assembleia Legislativa. Num conjunto de 49, isso é muito. Isso é muito. E você vê no Congresso Nacional também. A gente comemora que o PT elegeu 4 senadores, o PL elegeu 8. Eu acho que os primeiros guias de Bolsonaro, não sei se vocês perceberam isso, ele fazia alusão a isto. Olha, eu vou ter maioria, né? O meu palanque elegeu maioria no Congresso, só falta agora me eleger para poder a gente continuar as políticas, né? Que ele diz que são boas para o Brasil. Então, acho que agora, eu não sei qual vai ser o grau de fidelidade desses candidatos para levar Bolsonaro à vitória. Aqui em Pernambuco não leva, porque a votação de Anderson não acompanhou a dele, e o senador dele, este sim, surpreendeu. Teve 29% dos votos. Esse surpreendeu, nunca apareceu na pesquisa com esse quantitativo de votos. O que mostra para a gente que o bolsonarismo resiste aqui no Estado. Mas essas votações, tanto de Ciro quanto de Simone, e, sobretudo, as abstenções, é o que a gente está trabalhando agora. Então, houve uma reunião convocada pelo governador, com 130 prefeitos da Frente Popular, outras lideranças, vereadores, vice-prefeitos, independente de quem apoiam para
governadora, porque no próprio PSB a maioria está com Marília, mas tem defecções, tem gente que vai com Raquel. Independente disso, foram tiradas algumas estratégias que já estão em curso para garantir superar a abstenção. A gente vai trabalhar muito em cima disso. A abstenção nos prejudicou mais do que a Bolsonaro, né? Então, a gente fez o mapa de toda a votação de Lula e fizemos um mapa de expectativa de crescimento. Então, vamos trabalhar cirurgicamente em cima disso, para ver se a gente consegue chegar pertinho de 70. Porque eu estava olhando aqui, o Lula teve... Essa vinda de Lula hoje aqui, no início da campanha, praticamente uma semana, eu acho que vai estimular. A gente tem até aqui um gráfico que eu vou mostrar para vocês terem uma ideia como foi a votação lá em Pernambuco, do Lula, do Bolsonaro. Está aqui o mapa, é a terceira linha, o terceiro estado de maior diferença, né? A maior diferença foi Bahia, 3.825.482 votos, depois Ceará, 2.200.000, e Pernambuco, 1.927.000. Aí, eu estava olhando aqui, fazendo as contas, senadora, juntando os Tebet, Ciro e outros, nós temos aqui só 250.000 votos para garimpar. Quer dizer, é muito pouco. Ou tem que roubar voto do Bolsonaro, que teve 1.630.000, ou buscar nas abstenções para aumentar isso aí para 2.400.000, 2.300.000, 2.500.000, enfim, para aumentar significativamente e compensar diferenças que podem aumentar em São Paulo, Rio de Janeiro e Sul e Centro-Oeste, né? Minas Gerais, o Lula ganhou, mas o Zema entrou na campanha. Eu acho que é isso que a gente vai fazer. E eu acho que também a produção do guia eleitoral, a gente chama guia eleitoral, vocês têm um programa, né? A produção do programa eleitoral, eu acho que o combate às fake news são medidas que a gente vai ter que tomar de uma forma bem contundente nesse segundo turno. As fake news na reta final da campanha, o esgoto da internet, essas redes que não se tem muito controle, foi terrível, terrível. E a gente tem o aparato governamental trabalhando a serviço de Bolsonaro também, né? Que é outra coisa que temos que estar muito atento. Acho que como é que a gente enfrenta o voto pró-Bolsonaro? Nessa desconstrução, que não é fácil, porque gado é gado, né? Mas nessa desconstrução onde a gente puder. Então, acho que o programa eleitoral vai ter que continuar com essa mensagem de esperança, de amor, com propostas. Eu acho que isso é bom para a política, é bom para a gente mostrar o diferencial do nosso palanque para o palanque dele, mas uma porradinha aqui e ali vai ter que ser feita, porque ele está exagerando, minha gente. Você estava falando, quando eu entrei no estúdio, dessa questão da polícia, o que a polícia fez naquele dia das crianças, né, com as crianças, e o que os bolsominions fizeram com a religião católica no dia da padroeira. Então, como é que a gente pode usar essas coisas? Minha gente, quem ainda não viu quem Bolsonaro é, veja. É o cara candidato, né, fazendo disso, desmerecendo totalmente o cargo que ocupa, que fez isso durante todo o governo. Se faz isso durante a campanha, a gente tem que usar isso a nosso favor. É uma situação, eu digo que é dramática para o Brasil. Dramática. Então, acho que a gente tem que um pouco traduzir isso em uma mensagem para o povo, para a gente reverter. Para mim, só reverte os votos de Bolsonaro assim. Porque quem tem um mínimo de pensamento político, que eu dizia muito isso na campanha, olha, Lula está conversando com todo mundo. Com quem vai apoiar ele no primeiro turno, com quem só apoia no segundo, e com quem não vai apoiar em turno nenhum, mas tem um mínimo de consciência democrática, para ver se vem. Eu acho que a gente chegou nesse momento em alguns setores da sociedade. Aqui no Estado mesmo, quem declarou apoio a Lula ontem foi o senador Jarbas Vasconcelos, que está com Raquel Lira.
que sempre foi anti-PT. Declarou em nome da democracia, dizendo: sempre fui contra o PT, mas o momento é de unir forças pela democracia. Então, personagens dessa natureza que já se somaram ao nosso palanque precisam ser valorizados, e aqueles que são Bolsonaro, né, na base, né, o movimento evangélico, a contraofensiva nossa, está sendo interessante também, movimento sindical, mas é preciso penetrar também nas periferias, viu, Rovai? Eles estão virados nas periferias. Ô, Tereza, essa fala, esse ataque do Bolsonaro aos nordestinos, você acha que teve algum impacto? Isso viralizou aí na região? Porque ele chamou os nordestinos de burros analfabetos. Chamou de burro, de analfabeto, sem cultura, e no dia do nordestino veio parabenizar a gente. Aí isso aqui não tem perdão não, viu? Eu não sei se é hoje, mas eu sei que foi produzido um programa que vai ser exibido no horário eleitoral, onde se mostra, inclusive, o sucesso de muitos nordestinos, né? Eu fui contactada para dar algumas sugestões na área da educação, e isso vai ser mostrado. Eu acho que isso é uma coisa que alimenta um pouco o ego nordestino. Eu acho que isso alimenta. O povo daqui tem muito orgulho de Lula sempre ganhar as eleições aqui, de Dilma sempre ganhar, de Haddad ter ganhado também. Eu acho que vale a pena trabalhar essa autoestima, sabe? E a campanha é muito isso, né? Você tem os dados objetivos, a forma objetiva de tratar, mas você não pode esquecer da subjetividade, do que é que faz a mudança de voto. Os especialistas, né, sabem que isso tem um peso. E essa questão que você levanta, olha, o que teve de repente, de poesia aqui, não é? De cordel, detonando com esse cara, não foi pouco, não. E isso levantou o orgulho de ser nordestino, né? Já falou isso na véspera do Dia do Nordestino, que é dia 8 de outubro, né? E, imagina. Será que vai ter gente que vai deixar de votar nele, por isso que votou no primeiro turno, e mudar? Porque essa inflexão que eu fico pensando se chega... Isso é o mais difícil, Rafael. Mais difícil, né? Não, a gente vai ter que ter voto de Tebet, voto de Ciro, não é? Abstenções concretamente a gente tem como localizar, né? Aqui mesmo vai ser tomada uma posição que não houve no primeiro turno, que é o passe livre, né? O passe livre. Trabalhamos muito com os prefeitos, o transporte da zona rural, que foi menor do que em outras eleições, mas vira voto de Bolsonaro é uma tarefa difícil, é impossível, mas a gente não pode se confiar nela, é a última tarefa. O guia eleitoral, o programa eleitoral, eu acho que nesse aspecto tem uma função primordial, pelo menos aqui, a audiência é grande, sobretudo das inserções e do rádio. Aqui se ouve muito rádio, aqui no Nordeste, se ouve muito rádio. Então, acho que a gente precisa ir desconstruindo para valer mesmo. Mas eu estou esperançosa, não sei vocês, mas... Tem que jogar, tem que transformar voto em Bolsonaro e nulo. Não dá para vir para cá, vai para o nulo, né? Eu estou esperançosa que a gente vai ganhar. Não vai ser uma vitória como a gente gostaria que fosse, né? Ganhar no primeiro turno era muito importante, mas eu acho que a gente não perde, não. Agora, Tereza, eu acho que a gente ganha essa eleição. O PSB é um partido muito centrado a partir de Pernambuco, né? desde a raiz. E essa derrota, uma derrota, digamos assim, dolorida, não foi uma derrotinha, uma derrotona, né? Modifica a correlação de forças em nível local aí para algum tempo, essa coisa do João, da prefeitura, ter essa possibilidade de herdar essa liderança política, ainda permite ao partido ter bastante força. Eu não sei quantos prefeitos tem, né, quantos deputados elegeu. O que se avalia? Eu acho que modifica muito. Só não modifica mais porque eles perderam com a gente, né?
A gente também perdeu, o PCdoB também perdeu, né? A aliança era muito ampla, né? E quem saiu da Frente Popular para ir para Marília também perdeu, que foi o caso de André de Paula, né? Se Marília ganhar, o Avante está salvo, e o resto também do palanque dela, né? Solidariedade, aqueles que foram com ela. E nós que estamos também, até o PSOL. Mas é uma nova correlação de forças. Pernambuco é o estado mais importante para o PSB. E era o estado mais importante para eles ganharem a eleição, sem sombra de dúvida. Mas eu acho que algo está ocorrendo também, porque a bancada diminuiu, a bancada nacional diminuiu. Bastante. Eles ainda elegeram 5 deputados, mas perderam quadros históricos do PSB, excelentes parlamentares, como Milton Coelho, como Tadeu Alencar. Na Assembleia Legislativa, eles continuam com a maior bancada, de 14 deputados, tinham mais, e perderam quadros históricos também. Assim, quem é PSB raiz, como se diz, né? Elegeram gente nova, gente boa, mas alguns vinculados à ala mais histórica do partido, mas eu acho que é um partido que está em disputa, né? Não nos interessa, eu acho, de acordo com o resultado da eleição, que vai dar Lula, se Deus quiser, também não nos interessa, eu acho, precipitar as coisas, sabe, Robai? Pelo menos para mim não interessa, porque a gente está dando um passo de cada vez nessa tarefa hercúlea de vencer Bolsonaro. Primeiro é tirar ele do poder, ganhar a eleição. Segurar o tranco para ele não acabar com o restinho do Brasil nesses 3 meses que ele vai ter de mandato. Ele pode fazer muita miséria nesses 3 meses, né? Depois, garantir a governabilidade. Garantir a governabilidade de Lula não é apenas garantir maioria no Congresso. Eu acho que Lula tem uma capacidade de negociação muito grande, mesmo a gente não sendo uma maioria. Tem uma capacidade de negociação que não vai ser imitar o que Bolsonaro fez com o Centrão, com o orçamento secreto e etc. Mas o PSB vai ser um partido importante nessa sustentação. Porque eu dizia muito isso, olha, é Lula, é o Congresso e é um cinturão de governadores. O exemplo que a gente teve nesse período agora, do consórcio Nordeste de governadores, eu acho que é um exemplo a ser analisado, viu? É um exemplo a ser considerado como uma forma de relacionamento institucional e político que deu certo. Na pandemia, deu certíssimo. Outras medidas regionalizadas, né? Então, acho que a gente precisa também do PSB para sustentar Lula. Precisa, né? Então, não quero precipitar nada, mas passada a eleição, porque eles também estão muito envolvidos na eleição de Lula, não somente aqui, mas aonde eles têm maioria, mas eu acho que passado isso, as coisas vão começar a se mexer, né? Nas cidades principais, né? Obrigada, Ana Carla. Nas cidades principais, né? Nos grandes centros, no Recife. Eu acho que a gente vai abrir também um canal de diálogo mais equilibrado, né? Porque eles não vão ter o governo do Estado. Se Marília se eleger, tudo indica que ela pode fazer essa virada com Lula, eles terão uma aliada meio transversa, mas terá uma aliada que se elegeu com o apoio deles. Terão a prefeitura do Recife, né? Mas nós teremos 2 senadores do PT pela primeira vez na história, né? E uma mulher. Eu já disse a Alberto, vamos aproveitar o que a história nos deu, né? Isso aí. Muito bom. Senadora Tereza Leitão, né? Futura senadora, mas que a gente já homenageia usando o título, né, do que virá a partir de 1º de janeiro. Muito obrigado, boa sorte aí. Eu sei que, infelizmente, só não vai poder ir para as manifestações para receber o Lula, mas com certeza estará aí em emoção nesses eventos. Já estamos aqui. Vamos dar a última palavra aí, sua despedida, para a gente já depois subir o Elias Jabor, que está aguardando aqui nos nossos bastidores, tomando café, comendo bolachinha. Sabe que aqui a gente trata muito bem. A senhora viu como são os bastidores antes de entrar, né?
Eu estou de olho nessa cadeira de balanço de Dri. Era do meu avô. Pronto, a minha também. A minha eu herdei da minha mãe e herdou da minha avó. Eu balancei, minha filha. Aqui em casa tem esse negócio de menino ir para a cama sem ninar, não. Ninava. Ninava e balançava nas cadeiras. Mas veja, minha gente, eu agradeço. Eu tive que me contentar com o telefonema de Lula. Pelo menos ouvir a voz dele ao vivo, no meu ouvido, né? Porque o que a gente tem pela frente, eu tenho que estar com muita saúde, se Deus quiser, para enfrentar. Eu agradeço muito a vocês a oportunidade de conversar com essa imprensa livre, crítica. Né? Eu acho que isso a gente precisa muito nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, por isso agradeço muito. O mandato estará à disposição, é um desafio grande sair da Assembleia para o Senado, mas nós estamos prontas, né, para aprender muito. Acho que a bancada do PT no Senado é muito boa. Estou acompanhada de ex-governadores que saíram de suas gestões com aprovações muito significativas, não é? Sei que vou aprender muito com o senador Humberto Costa e estamos dispostas, né? Estou muito disposta, uma expectativa muito grande para trabalhar para o Pernambuco. Eu cunhei uma palavra de ordem do meio para o fim da minha campanha, vai ter professora no Senado. E vamos isso aí. Professora. Muito bem. Tereza, beijão, querida. Obrigada, dia 1 de janeiro Tereza. A gente está lá na posse, depois a gente vai passear pelos gabinetes e vai te conhecer pessoalmente. Estou à disposição. Obrigada, gente.